o acervo da creche Baronesa de Limeira. E a gente tem, então, muito orgulho, né, de novamente conversar com você, né, Carla? A Carla já esteve na creche algumas vezes, generosamente compartilhando conosco sobre essa pesquisa, porque apesar de nós já há muitos anos convivermos com todo esse material, não é simplesmente o fato de termos esse material na escola que a gente tem tanto conhecimento sobre ele. Então, a gente descobriu verdadeiras preciosidades por meio do olhar, né, e do cuidado atencioso da Carla no seu trabalho de pesquisa. Então, eu quero pedir para a doutora, né, a professora e a doutora Carla, se apresentar melhor, né, falar um pouquinho do trabalho dela, ela também que é educadora da infância, que assim como muitas das que estamos aqui, é também apaixonada pela educação, né, e a gente já teve ótimas conversas, né, Carla, sobre a educação, sobre o futuro da educação, sobre os cuidados e a preocupação com a educação. Então, a gente também vai falar muito de educação nessa conversa de hoje. E antes de eu passar a palavra para a doutora Carla, eu quero de novo cumprimentar, então, todas as pessoas que estão aqui conosco, que de diferentes formas contribuíram e contribuem, né, para essa história da creche Baronesa de Limeira, que começou lá em 1905, mas que continua sendo escrita, né, com o dia a dia das nossas relações, né, da nossa convivência com esse espaço tão lindo, tão rico e tão abençoado. Estão presentes aqui pais de alunos, né, pais de ex-alunos, funcionários, né, professoras, sobretudo, que estão aqui, ó, a Divani entrando, mais uma professora, e também ex-alunos, né, a gente tem um prazer enorme de trazer aqui nessa conversa a Lourdes, a Ana Maria e a Antonieta, que são trigêmeas que viveram, né, a infância, boa parte da vida lá na creche, e muitas outras ex-alunas que estão aqui também nessa conversa. Então, a todos, o nosso abraço carinhoso, a nossa acolhida generosa, e Carla, querida, a palavra está com você, meu bem, obrigada, viu? Por ser tão generosa sempre conosco. Obrigada, boa tarde. Bom, vou começar com alguns agradecimentos, né? Então, primeiro, agradeço muito a todos que estão aqui presentes neste sábado chuvoso, né, gente? Sábado à tarde, vocês que deixaram aí esse horário, né, muitas vezes de descanso, para poder estar aqui conversando com a gente, então agradeço muito. Agradeço a equipe da creche Baronesa de Limeira, especialmente a Sheila, né, que é a minha parceira de trabalho já aí há alguns anos. Agradeço a Faculdade de Educação da Unicamp, a minha professora orientadora Maria do Carmo Martins, que foi a pessoa aí que me orientou durante esse percurso da tese, né, de doutorado. Então, já aproveito aí para fazer esses agradecimentos. Peço desculpas pelos barulhos aí das casas, né? Então, aqui vocês vão ouvir, tem cachorro, criança que vai passar aqui de vez em quando, então, mas são as minúcias aí do home office, né? Eu espero que numa próxima vez eu possa estar presencialmente aí junto com vocês. Bom, então a ideia hoje é que a gente possa conversar mesmo, né? Embora a gente vá tratar aí um pouco do conteúdo de uma tese de doutorado, mas eu preparei uma apresentação que muito maçante, que a gente não ficasse muito preso à concepção teórica, à discussão de autor, né? Acho que não é muito o objetivo dessa tarde, né? Eu percebo que todo mundo que está aqui tem aí, em certa medida, uma relação com a creche, né? Ou já esteve, ou está, né, aí no dia a dia da creche baronesa, então todo mundo tem uma relação afetiva com esse espaço, né, assim como eu tenho também. Então a ideia é que a gente possa dialogar sobre isso e fazer ao mesmo tempo um mergulho na história, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer, né. Muitas vezes quem é professor está aí no dia a dia, no cotidiano, aquela correria, e as crianças, e faz planejamento, e faz atividade, e separa, enfim. Então, acaba que não dá tempo da gente ter um pouco essas conversas aí, mais pensando na história, né? Então, a ideia é que a gente converse. Eu estou com o chat aberto aqui, então quem quiser escrever alguma pergunta, a gente pode ir conversando. Quem quiser levantar a mão também pode levantar, tá?
E aí eu vou fazer algumas perguntas também para vocês ao longo da apresentação, então espero que vocês dialoguem comigo para não ficar só esse monólogo, né? Então, que a gente possa aí se aproximar em alguma medida. Vou dar uma apresentação aqui, só um minuto, para a gente começar. Olá, quem está Vocês conseguem chegando? ver? Tá perfeito, Carla. Aparecendo? Tá. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Só um minutinho, peraí. Apareceu, pessoal? Eu tô vendo. Todo mundo tá assistindo, gente? Podem dar uma sinalizadinha. A Eliette está dizendo que sim. Sim, Carla. Sim. Ah, ok. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre educação infantil e sobre infância. Então, para a gente começar, eu quero contar um pouquinho para vocês de quem sou eu. Que eu acho que é uma forma aí da gente se aproximar. Vamos lá. Então, essa sou eu, gente. Então, antes de ser doutora, né, de fazer o doutorado, eu sou professora de educação infantil. Eu trabalho desde 2004 em uma creche, que fica dentro da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, então é uma creche universitária. Trabalho lá. Seu som tá falhando um pouquinho, Carla. Carla, a sua internet está travando. Normal, né, pessoal? Ela mandou mensagem. Ela mandou mensagem falando que atualiza a página. Tá atualizando, né? Nossa, a gente já tá num grupinho super bom, né? Que gente, olha, já estamos em quase mais de 30 já, quase 30, né, Bru? Voltei. Sheila, nós estamos em 30 no Meet e 24 no YouTube. Ai, que ótimo. Vocês me ouvem? Agora sim, Carla, estamos ouvindo. Então, tá bom. A apresentação tá aparecendo? Você tá lindíssima na apresentação. Então, tá bom. Então, vamos lá. Se der algum problema de novo, vocês me avisam, tá? Bom, então eu trabalho na creche da Unicamp desde 2004. Na maioria do tempo eu trabalhei no berçário por escolha própria, porque é a faixa etária que eu mais adoro trabalhar, né, com os bebês. Já fui diretora também dessa creche e atualmente, né, acho que desde o ano passado a gente está em home office, né, esperando ansiosamente para o retorno com as crianças. Então, aqui eu tenho mais algumas imagens do trabalho. Eu trouxe essas fotos para a gente se aproximar mesmo, né? Para que vocês não fiquem com receio de fazer nenhuma pergunta, nenhuma colocação, né? Porque as nossas práticas são muito parecidas, nós estamos muito próximas umas das outras, uns dos outros. Então, a ideia é que a gente possa mesmo estar bem próxima hoje, né? Eu acompanho vocês lá pelo Instagram, pelas postagens que a Sheila faz. Então, eu me reconheço muito no trabalho de vocês também.
Bom, então em 2004 eu ingressei na Unicamp como professora de educação infantil. Na época eu fazia o curso de graduação em psicologia, já estava no penúltimo ano, então finalizei o curso e logo fui fazer a pedagogia, né? Eu tinha magistério, né? Não sei se tem gente aqui da minha idade que chegou a fazer magistério, mas eu fiz o magistério, depois fui fazer a pedagogia. Ah, tá parecendo que a tela tá preta pro Douglas. Sheila, a tela tá preta, eu não tô vendo a apresentação. Para nós tá preta só a sua fala. Para mim tá preta só a tela da Carla, não a da apresentação. Para mim eu não tô vendo a apresentação. Isso, tenta procurar a Carla e fixa nela, que aí a apresentação fica fixa para vocês. Para mim também tá normal. Tá normal, são vocês que precisam fixar a tela da Carla. Ela tá com duas telas abertas, uma da apresentação e uma da fala dela, né, Carla? Então a gente tem que fixar a tela da apresentação, tá, pessoal? Agora tá aparecendo ela. Mas aqui tá fixado pra mim e tá aparecendo ela agora. Mas fixa a outra tela que tem o nome da Carla. Ela tem duas. Tá bom. Procura aí que tem uma que tá com a apresentação, tá, Douglas? Obrigado. Eu consegui agora, fixei. Isso. Normal, gente, começo de conversa a gente sempre fica ajustando, né? Microfone, luz, som. Muito bom, Carla. Então, você fez psicologia e pedagogia, uau! As duas graduações. Aí eu fui fazer a pedagogia, né, porque aí eu já estava no contexto da creche, então sentia a necessidade de fazer a segunda graduação. Ó, ele está falando que fez magistério também. E aí depois, em 2012, eu ingressei no mestrado em educação, lá pela Unicamp mesmo. Na época eu estudei a história da creche onde eu trabalho, que se chamava Creche Área de Saúde. Vou até colocar para vocês aqui o link da tese, para quem tiver interesse em assistir, em ler e conhecer, que é uma dissertação mais voltada aí para a história das creches universitárias paulistas, né? E aí, quando eu saí do mestrado, eu fiquei com aquela vontade de investigar algumas outras coisas da história que eu ainda tinha algumas questões, né? Então, me chama a atenção esse início das creches no país, né? Então, por que foi criada a creche? Quais eram os objetivos, né, no início? Era uma creche parecida com a que a gente tem hoje? Quem que trabalhava nessa creche? Então, eu tinha aí alguns autores que eu já tinha estudado sobre o tema, né? Mas eu queria conhecer mais. Então, aí eu apresentei uma proposta, um projeto de doutorado, né, lá na Faculdade de Educação, em 2016. E aí, o que aconteceu, né? Eu queria investigar, mas eu queria sair um pouco desse modelo histórico que faz a investigação a partir das grandes ideias pedagógicas, dos manuais, dos documentos oficiais, né? Isso a gente chama, então, né, que eu estou dizendo isso? Porque tem várias maneiras da gente fazer história. E aí, uma maneira que eu queria fazer é uma perspectiva que parte de um conceito, né, de um estudo que a gente denomina de história, que ela vai investigar a história, mas não por meio desses documentos, desses monumentos que a gente tem oficiais, mas sim a gente vai buscar os sujeitos da história, né, e os que em geral foram marginalizados ao longo da história. Então, por exemplo, as mulheres, as crianças, os negros, né, e aí onde é que eu ia achar essas pessoas, né? No meu caso, eu queria saber das crianças, eu queria saber quem seriam essas crianças da história, né. E aí, ó, só um minutinho, tá aparecendo que Luana Mello está apresentando, não sei se clicou em alguma coisa aí. Às vezes clica sem querer, é só clicar. Gente, eu cliquei em quê? Já voltou, né, meu Lu? Deus. O que eu fiz? Voltou? Então tá. Não sei. Não tem problema, assim mesmo. É que o Eduardo me chamou aqui, será que eu tô sem querer? Mas já resolveu, Lu, fica tranquila. Tá bom.
Bom, então era isso. Então eu queria investigar quais eram as crianças da história. Então eu tinha um projeto, mas eu não tinha onde que eu ia encontrar essa história, né? Então, se a história da origem das creches no Brasil, eu não queria essas que já estão nos livros, né? Então, onde é que eu ia achar essa história? E aí, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, foi um dia de pesquisa. Aí, para vocês, eu trouxe para mostrar, exemplificar, esse site é um site da Biblioteca Nacional, e esse site, ele é muito rico em arquivos, em documentos historiográficos, e ele tem um acervo muito grande de jornais, né? Até, então, eu trouxe para mostrar para vocês a carinha aí do site, para que vocês, quem tiver interesse, aí é um site muito legal de pesquisa. E aí, um dia eu estava nesse site, procurando jornais do início do século XX, né? Porque eu tinha aí uma ideia de quando que a primeira creche tinha sido criada, né? Então, eu estava procurando jornais, e aí eu encontrei essa propaganda de jornal, né? Que foi a minha fonte preciosa aí para eu chegar até a creche, né? E aí aqui vou fazer minha primeira pergunta para vocês. O que vocês estão vendo nessa propaganda de jornal? O que vocês conseguem visualizar? Contem para mim aí, o que vocês enxergam. Eu sei que não dá para ler, mas o que vocês imaginam que está aí nessa propaganda? Alguém arrisca? A salvação das crianças, creme da infância. Nossa, gente, que Uma demais. super vitamina, né, parece. Que legal. Mais alguém? Tá escrito isso mesmo, creme da infância, a salvação das crianças. Alguém pôs aqui fórmula infantil, a Sheila falou vitamina. E na parte de cima, onde tem esse verdinho aí destacado, tá escrito assim, ó, farinha fortificada, escrupulosamente preparada para a alimentação de crianças, adultos e doentes, adotada com sucesso na creche Baronesa de Limeira, São Paulo. Olha só. Bem, esse artigo de jornal, ele está num jornal que se chamava O Tico Tico, era um jornal de circulação grande, é um jornal que tem bastante tese de doutorado, bastante estudo sobre ele, né? Ele era voltado para o público infantil, para crianças, e essa edição, ela é de 1921, né? Então, quando eu achei essa propaganda, eu falei, nossa, nunca ouvi falar, né, creche Baronesa de Limeira, aí fui lá no Google, e aí descobri que era uma creche que continuava em atividade, né, para minha surpresa, né, então uma creche centenária. E daí foi então que eu entrei em contato com a equipe, com a Sheila, né, e aí todo mundo prontamente recebeu a pesquisa, né, eu fui lá, apresentei o projeto, e foi aí que começou aí o nosso contato, né, nossa história. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que é algum microfone que está aberto. Bom, então esse artigo, ele foi o pontapé inicial para que eu chegasse na creche Baronesa de Limeira. Para além disso, tem uma série de questões importantes nessa propaganda que vai ajudar a gente a pensar e começar essa discussão. Então, por que será que lá em 1921, um jornal divulgava um alimento que dizia, né, segundo esse jornal, que as crianças precisavam ser salvas? Então, o que será que estava acontecendo em 1921 para que elas precisavam ser salvas e a salvação seria algum tipo de alimentação, né? Então, essa é uma das primeiras questões que a gente tem aí pensando nisso. E outra coisa, por que usar o nome de uma creche para fazer a propaganda desse alimento, né? Será que essa creche era conhecida? Será que ela era importante? Aquilo que ela falava tinha alguma relevância social? Porque ela estava num jornal de grande circulação no período, né?
Então, essas foram algumas questões que me vinham, assim, logo quando eu vi essa propaganda de jornal. O que vocês acham? Vamos lá. Queria saber o que vocês sabem sobre a história da creche Baronesa, vocês que estão lá ou já estiveram lá, e o que vocês acham que tinha essa creche lá no começo do século XX? Queria que a gente conversasse um pouco. Doutor, o seu Roberto não vale, que eu já vi que ele está aí, ele já sabe já. Acho que denotam questões importantes, né, Carla, quando a gente pensa nisso, porque remete-se à ideia de desnutrição, de falta de alimentação, que também vem, acho que junto com a ideia de crianças abandonadas, né, de crianças que precisavam ser cuidadas, serem salvas. Eu acho que uma mortalidade infantil significativa, uma ideia geral de uma infância muito descuidada, né, na época, no contexto da época. Para mim, me vem muito isso, e é o que a gente lembra, né, ouvindo o seu Roberto, a Lourdes, a mãe, a Nieta, as meninas que passaram por lá, a irmã Alcântara, né, que acho que é uma referência lindíssima do trabalho da creche, que nos deixou há alguns anos, e ela dizia muito que as crianças chegavam muito fraquinhas, a creche recebia muitas crianças abandonadas, que eram deixadas na porta da escola. Então, essas questões que me vêm muito quando você traz esse questionamento relacionado aí só a essa foto do jornal. Isso mesmo, é isso mesmo. Ah, tem alguém com a mãozinha levantada aqui, acho que é a Lourdes. Lourdes, quer falar? A Lourdes é uma preciosa, né, Lourdes? Fala, Lourdinha. Bom, também, né, Carla, a qualquer momento dá para a gente interrompendo e falando, né? A Lourdes tem uma história muito linda de vínculo com a creche, né? Inclusive, ela me deu depoimentos, né, quando eu fui até lá, a gente se conheceu, então foi muito legal esse encontro com ela. Bom, vou continuando aqui. Oi, pode falar. Boa tarde a todos. Tem um aspecto importante a lembrar nesse anúncio também, que eu já conhecia, você já tinha nos mostrado, é que a creche, esse anúncio menciona também a creche, porque a creche era possivelmente a única, ou uma das únicas no Brasil inteiro. Então, essa propaganda, ela tenta associar o nome da farinha, né? A um empreendimento de muito sucesso naquela época. Quer dizer, provavelmente era uma coisa, imagino, dentro do pensamento daquela época, imagino que fosse uma coisa muito significativa e importante. Como é até hoje, né? Quer dizer, então eu acho que vale lembrar que a creche devia ser, nessa circunstância, em 1921, se disse, né? Deveria ser provavelmente a única, na província de São Paulo. Ou esse jornal é do Rio ou de São Paulo? É do Rio. São Paulo. É de São Paulo, eu tinha entendido que era do Rio. Então é isso que eu queria lembrar, só esse pequeno aspecto. Gente, deixa eu fazer um parêntese aqui e acolher o seu Roberto. Seu Roberto é o presidente da nossa creche, que está sempre nos acompanhando, né, seu Roberto? Hoje, diretamente de Bragança Paulista, né? Mas sempre pertinho de nós, né? Um presidente super atencioso, zeloso com todas as questões da creche. É um prazer ter o senhor na conversa, que tem tudo a ver com a sua família, né, seu Roberto, inclusive, né? Sim. Seu Roberto é descendente da fundadora, né, Carla? Isso. Não quero atrapalhar, não, Carla. Imagina, nunca atrapalha. Continue. Bom, então vamos lá. Então é isso. Então, esse creme da infância, ele de fato ele era uma farinha alimentícia, né? No começo do século XX, essas indústrias que a gente conhece hoje, né? Que tem até hoje a gente tem, né? Essas Nestogena, Sustagem, enfim, são essas farinhas alimentícias. Então elas têm também uma história, né, gente? Tudo tem uma história.
Então, essas farinhas, elas no Brasil começam a despontar nesse período do início do século XX. Eu falo assim, eu sou apaixonada por histórias do início do século XX, porque eu penso, tudo aconteceu no início do século XX, assim, então, eu gosto muito de falar sobre esse período, e aí as farinhas, elas vêm nesse sentido para o Brasil, porque havia uma discussão intensa sobre as políticas de alimentação para a infância, né? Então, de fato, a gente tinha uma mortalidade infantil enorme, especialmente nos grandes centros urbanos, que começavam aí a se expandir, e aí a gente não sabia muito o que fazer com aquelas crianças. Tinha uma questão muito importante sobre o leite, né, que isso eu fui descobrindo também ao longo da tese, com os materiais, os documentos da creche me ajudaram bastante. Então, a gente tinha uma mortalidade infantil enorme por conta do leite contaminado que era oferecido nos grandes centros, né, até surgir aí as descobertas dos processos de pasteurização, de esterilização do leite, né, e aí depois, nos anos 30, em pó, que também viria aí para mudar esse percurso da alimentação da infância, né? Então, essas foram discussões super importantes, que começam com esse artigo de jornal, né? E aí a gente vai para os teóricos que falam sobre isso, e aí a gente tem todo um acervo da creche Baronesa de Limeira como representante desse período, né? Que ajudou a gente a refletir bastante sobre isso. Bom, então, a gente vai tratar aí dessa história, né? Então, estamos voltando uma viagem aí no tempo, para o início do século XX. E aí, a primeira questão que eu queria colocar para vocês, que é importante, é de que a história, então, né, como eu falei já no começo, ela não se resume a grandes fatos históricos, como aqueles que a gente está acostumado a aprender na escola, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um marco histórico como a proclamação da República, a abolição da escravidão, enfim, a CLT, né, consolidação das leis do trabalho, são grandes marcos históricos, mas é importante a gente pensar que a história ela não se resume a eles. Então, que antes de acontecer um grande marco histórico como esse, uma série de eventos e de personagens foram responsáveis para que se chegasse aí, né? Então, nesse sentido, no caso do surgimento das creches no Brasil, isso não foi diferente, né? Então, para aparecer uma primeira creche, teve que ter todo um discurso que ocorria ali na sociedade brasileira para que aparecesse uma creche, né? Quem sabe quando que foi fundada a primeira creche no Brasil? Alguém arrisca? Alguém sabe? 2005. A primeira creche? 1905? Não. Isso. Não. 1905 foi fundada a USP. Aí alguém abriu o microfone. João. Aí. Nossa, Carla, que pergunta difícil. É difícil. Mas foi antes de 1905. Mas a Carla já Olha mencionou só, isso a primeira lá, creche. Né, Carla? Isso. Então, olha só. A primeira creche que a gente tem notícia, pode ser que tenha antes, né? Mas a que a gente tem notícia e que foi bastante divulgada pelo professor Moisés Kuhlmann Jr., que é um historiador aí super renomado aí na área da educação. A primeira creche, ela é do ano de 1899. Ela foi fundada dentro de uma fábrica de tecidos do Rio de Janeiro, e o objetivo dela era atender filhos de mulheres operárias, tá? Então, essa é a primeira creche que a gente tem notícia, a de 1899, né? Finalzinho do século XIX, isso mesmo. Nos arquivos da creche Baronesa de Limeira, uma curiosidade, a dona Paulina de Souza Queiroz, que foi a fundadora da creche, ela diz em alguns escritos dela que a mãe dela já havia criado uma creche 10 anos antes dela criar a creche Baronesa de Limeira.
Então, só que essa creche a gente não tem registro histórico dela, né? Eu até procurei, mas a gente só tem o relato da dona Paulina mesmo. Então, pode ser que tenha essa creche também que ainda ninguém descobriu, né? Se a gente, de repente, a gente encontra aí algum arquivo perdido e descobre essa outra creche, né? Que a mãe da dona Paulina teria fundado, né? Mas, a princípio, a primeira que a gente tem notícia é essa. Mas aí, o que aconteceu para alguém pensar em criar uma creche, né, gente? Então, isso que é importante a gente pensar. Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe uma citação do professor Moisés Kuhlmann, que é exatamente sobre isso que eu estou dizendo. Então, a história das instituições pré-escolares, ela não é uma sucessão de fatos que se somam, mas sim a interação de tempos, influências e temas em que o período de elaboração da proposta educacional assistencialista se integra outros tempos da história e dos homens, né? Então, é isso. Então, a gente tem uma série de acontecimentos que vão culminar no surgimento da primeira creche no país. Então, olha só, vamos voltar lá. No final do século XIX, qual é o cenário que a gente tem? Então, a gente tem a proclamação da República, em 1889. Então, a gente sai de um modelo monárquico e a gente precisa criar outros dispositivos para reorganizar essa sociedade que está passando por tantas mudanças, né? A Lourdes levantou a mão, né? Pode falar. A Lourdes está comigo aqui, mudava, mas ela levantou a mão. Acho que foi sem querer aí. Acho que foi sem querer. Acontece um montão de coisa sem querer, né, nessas ferramentas. Tem importância. A hora que quiser pode me interromper, tá? Então, nesse período aí, final do século XIX, começo do século XX, é um período ainda de poucas políticas públicas instituídas no país. E aí, quem que vai instituir essas políticas, né? Quem que vai fazer parte desse processo? Em geral, são as pessoas que vão integrar a alta sociedade, então elas vão atuar fortemente na construção aí de uma nova sociedade e vão fazer, inclusive, parte de cargos públicos, né? Então, elas vão ter influência, por exemplo, no desenvolvimento das ciências, vão criar uma série de instituições de atendimento à sociedade, em geral, voltado aí para os mais pobres, né? E aí, para isso, elas vão se basear num modelo europeu de sociedade, então, baseado aí é um projeto civilizador, né? Tem um autor super importante que fala sobre isso, que é o Norbert Elias, então, depois, se alguém quiser também, eu posso passar a referência. E é um projeto civilizador baseado, então, no modelo europeu de sociedade. Então, esse vai ser mais ou menos o cenário da sociedade paulista no início do século XX, né? E aí, lá na Europa, a creche já existia. Então, a primeira creche que a gente conhece da Europa, ela foi criada na... Puxa. Carla? Opa! Quero te dar uma informação. Pode falar, certo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. A tia Paulina, como nós nos referimos a ela, na família, ela tinha uma irmã, Carolina. Carolina foi casada com Domingos de Moraes. Domingos de Moraes foi um dos constituintes de Itu, que participou da redação da primeira Constituição do Brasil. Então, tem muito a ver na família. A proclamação da República tem provavelmente alguma influência na fundação da creche, uma vez que a família, apesar de serem, vamos dizer assim, filhos e filhas do barão e da baronesa, eles tinham este viés republicano na ocasião. Sim. Então, é importante lembrar esse contexto do vovô Domingos, que participou lá. Se você visitar, salvo engano, em Porto Feliz tem um museu, não sei se você conhece, e tem lá... Sim, tem um museu lá em Porto Feliz, e esse museu, eu não vi pessoalmente, mas disseram-me que tem o nome dos constituintes lá de Itu, e que tiveram essa influência e esse papel
na programação da Primeira República. Tá bom? Fica essa notícia, dá uma pesquisada lá no museu e na história do Domingos de Moraes, que foi presidente da província. Na época, presidente da província era equivalente ao governador do estado. Sim, então, isso mesmo. Então existe a política e essas coisas republicanas faziam parte do espírito da família. Ok? Sim, muito legal. Eu fui na época que eu estava fazendo a pesquisa aí, eu fui visitar o Instituto Ana Rosa, que também é da mesma família, né, só que lá foi fundado pelo Barão de Souza Queiroz, e aí eles me deram um livro, irmão do Barão de Limeira, isso mesmo, e aí me deram um livro com algumas informações, e aí eu descobri que, por exemplo, a mãe da Dona Paulina, a Baronesa de Limeira, foi ela que fez a doação de uma propriedade dela para fundar a primeira maternidade de São Paulo. Sim. Então, eles têm bastante influência mesmo, muito legal a gente conhecer essa história, né? Daria para a gente ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso. É verdade. Bom, então vamos lá. Então, eu estava falando aqui da questão do modelo europeu de sociedade. Então, a primeira creche que foi criada na França, que a gente tem notícia também, ela foi criada no ano de 1844, também para atender filhos de mulheres trabalhadoras, né? Então, o que acontece? Então, esse saber, né? Essas instituições... Ouvimos bem, sim, Carla, ok. Tá ótimo. Sim, Carla. Então, vamos lá. Então, retomando aí a questão da história das creches, né, eu tinha falado sobre a questão do modelo da França, né, de 1844, e de quanto essa ideia, ela reverberava na sociedade brasileira no período. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como essa circulação da ideia sobre a creche, ela já estava presente, né. Então, em 1879, tinha um jornal no Rio de Janeiro que se chamava A Mãe de Família. Não sei se alguma de vocês já ouviu falar desse jornal. Então, ele era um jornal, como o próprio nome diz, né? Voltado para as mulheres da alta sociedade, e ele continha artigos e textos que falavam sobre o que seria uma boa mãe de família para aquele período, né? E aí, esse jornal, ele era um médico que se chamava Dr. Carlos Costa. E na primeira edição desse jornal, o primeiro artigo dele, o tema foi a creche. Então, o que ele dizia nesse jornal? Ele dizia que a creche, ela era uma instituição inovadora da Europa, que já estava sendo implantada lá há alguns anos, e que ela salvava as crianças do abandono, né? Então, a gente tinha aí uma questão de abandono infantil, então as crianças, elas eram ou deixadas nas ruas, ou nos abrigos. A gente tem a história aí da Roda dos Expostos, devem conhecer também, que era um modelo, uma forma de abandonar as crianças nas Santas Casas de Misericórdia, né? A Roda dos Expostos, ela foi criada em Portugal e ela veio para o... Só um instantinho, a Carla tá voltando. Me ouvem? Sim. Sim, Carla, tá ótimo. Desculpa, gente, hoje tá difícil, mas vamos lá. Então, o jornal A Mãe de Família, vocês me ouviram falando do jornal, né? Sim. Ok.
Então, o jornal A Mãe de Família, ele falava ele falou na primeira edição, quanto em várias outras, sobre a importância dessa instituição inovadora. Então, isso foi em 1879, 20 anos antes da primeira creche ser implantada no país, né? Então, é muito legal pensar nisso, porque olha só quantas questões a gente tinha, então, circulando na nossa sociedade. Olha só, a gente tinha um projeto civilizador das elites, pensando aí na questão da construção da sociedade. A gente tinha a creche sendo criada em outros países, tinha a grande influência dos barões do café, especialmente na cidade de São Paulo. A gente tinha um ponto importante, a lei do ventre livre, que ela indicava que nenhuma criança nasceria mais como sendo escrava, né? Mesmo que ela tivesse a mãe escrava, o bebê que nascesse não seria um bebê escravo. Então, também precisava criar aí dispositivos para cuidar dessas crianças. E a gente tinha uma alta taxa de abandono e mortalidade infantil, especialmente nos grandes centros urbanos. Então, a creche, ela vem atrelada a tudo isso, ela não está solta na sociedade, né? Então, é importante a gente pensar nisso para compreender a história. Então, o que a gente tem de algumas lições que estavam sendo criadas nesse período? Olha só, em 1875, a gente tem a criação do Jardim da Infância, Colégio Menezes Vieira, no Rio de Janeiro. Os jardins da infância, eles já tinham um viés mais educativo e eles eram destinados às crianças da elite, tá? Então, não era para as crianças pobres. Então, a gente tem esse no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente tem o Jardim da Infância do Colégio Caetano de Campos, em 1896, tá? Eu inverti aqui o número. 1896. 1899, a gente tem, então, a creche na fábrica de tecidos Corcovado. Em 1901, a gente tem a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, criada pela professora Anália Franco. Então, ela foi responsável pela criação, né, no começo do século XX. 1904, uma creche chamada Operária Maria Zélia, também em São Paulo. Em 1905, a gente tem a Gota de Leite. E em 1911, a gente tem a creche Baronesa de Limeira. Aí, uma coisa muito legal para a gente pensar. Alguém sabe o que é gota de leite? Podem falar, quem souber. Alguém já ouviu esse termo? É o banco de leite? Desculpa. Oi, pelo que eu sei, eles distribuíam a Lourdes, eles distribuíam os leite para as crianças bem pobres de São Paulo, que lá era como se fosse um hospital, quando funcionava a creche lá na Vergueiro, que iniciou lá. Ali que saciava as crianças, tinha os médicos todos lá, pediatras, tudo, que atendia todo o povo de São Paulo, era que nem o Hospital das Clínicas hoje. Isso mesmo, era uma policlínica, isso aí. Olha só que legal, aqui é um dado importante também para a gente ter uma ideia da população de São Paulo. Olha só como é que cresceu num período tão curto de tempo, gente. A gente tem uma ideia do aumento populacional do período e as suas como uma das suas consequências, o aumento da pobreza nos centros. Em 1872, São Paulo tinha 26 mil habitantes, olha só, residindo no perímetro urbano. Com a expansão da economia cafeeira e da em 1886, esse número já tinha subido para 47.697. Depois de 4 anos, esse número foi para quase 65 mil. E em 1905, o ano da fundação da Gota de Leite, a cidade de São Paulo já somava mais de 300 mil habitantes. Então, olha o espaço tão curto de tempo, como que cresceu a população, né? E aí, em consequência disso, a pobreza e as crianças, e aí a falta de estrutura, né? Porque não tinha cidade que desse conta, né? De um aumento populacional tão grande e tão rápido. E aí,
um dos dispositivos criados para suprir um pouco aí essa necessidade das crianças foi a gota de leite. Alguém a placa lá na creche? Alguém lembra de ter passado por ela? Sim. Mas não tem ninguém naquela época agora para falar para você, né, Carla? Não, mas a placa está lá. Só a placa. Mas a placa está lá. Eu não estava aí. Do ponto de vista histórico. Nós três não tínhamos. Do ponto de vista histórico, esses materiais, esses monumentos, né? Então, essa placa que está lá até hoje, ela traz para a gente uma informação super rica de alguma coisa que existiu ali, né? E aí foi a partir dessa placa que eu fui descobrir também o que era a gota de leite. Então, ela era exatamente isso que a Lourdes falou. Então, ela era um serviço de distribuição de leite para as famílias pobres, do leite esterilizado, né? Então, nesse período, já tinha aí um conhecimento sobre como é que fazia para esse leite não ser contaminado, ser enviado para crianças e para as famílias. E ele foi criado em 1905, também um modelo copiado do modelo europeu, tá? Então, a gota de leite também é um serviço que já existia na Europa. E essa gota de leite de São Paulo, ela foi criada por um médico que se chamava Dr. Sérgio de Paiva Meira, em 1905. A princípio, ela estava atrelada à policlínica da cidade, então, que eram os serviços médicos oferecidos para as famílias. A gente tem alguns registros que a família, algumas famílias pagavam um valor, né, ainda que simbólico, para receber esse leite. Algumas que não podiam pagar recebiam mesmo assim, mas eles viviam de alguns pagamentos. E a policlínica, ela também atendia as famílias que podiam pagar, né, as consultas, e aí ela também sobrevivia, né, de doações e dessas consultas, né? E aí, por que essa placa está lá na creche, né? Alguém perguntou aí se a gota de leite era junto com a creche Baronesa de Limeira. Vamos ver. Então, falar um pouquinho do Dr. Sérgio de Paiva Meira. Ele foi um médico atuante nas questões relacionadas à saúde pública da população. Ele nasceu na Paraíba em 1857, mudou-se para o Rio de Janeiro para fazer medicina. Depois ele em Campinas. Um dado interessante é que a irmã dele, a dona Hermínia de Paiva Meira, ela fundou o Colégio Progresso aqui de Campinas, foi diretora do Colégio Progresso até a sua morte, se não me engano. E o doutor Sérgio, então, foi hospital, foi inspetor-geral de higiene de São Paulo, então, e criou a policlínica e a gota de leite, né? E aí, o que acontece? Lá nos documentos da creche Baronesa de Limeira, ele assina óleo junto com a dona Paulina em 1912. Então, isso significa que nos primeiros anos de funcionamento da creche, ele trabalhou na creche junto com a Paulina, né? Então, o que aconteceu? Em 1911, quando a creche foi fundada, a gota de leite saiu da policlínica e veio para a creche. Então, ficou funcionando a creche e a policlínica junto. Olha lá. E aí a gente tem a placa de fundação da creche Baronesa de Limeira, fundada pela Paulina de Souza Queiroz, em 16 de setembro de 1911. A dona Paulina não criou somente a creche, mas na época ela criou o que foi chamado de Sociedade Feminina de Puericultura, Gota de Leite e Creche. Então, na verdade, ela queria criar um complexo de atendimento para as mães e para os bebês. Então, não era só o cuidado com a creche. Então, ela cria ela pegou o modelo da policlínica, né, e ela implantou na creche também nos primeiros anos de atendimento. A gente vai ver aí alguns materiais que mostram isso. E essa sociedade, então, ela faz documentos, ela fazia questão de colocar que era uma sociedade exclusivamente feminina. Então, outras mulheres da elite paulista, elas estavam junto com a dona Paulina aí na manutenção da creche, com a ajuda dos médicos higienistas, né? Então, com o doutor Sérgio de Paiva Meira, depois ele sai da creche, então outros médicos vêm compor,
E em 1914, ela conta com a ajuda da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que vem também num movimento aí de renovação da Igreja Católica, né, de expansão dessas congregações. Período, essa congregação vem trabalhar na creche Baronesa de Limeira, lá em 1914. Vamos ver aqui. Então, a gente tem aqui a imagenzinha da Dona Paulina, né? Eu trouxe essa que está dentro de um relatório, que é diferente da que vocês veem lá do quadro, né? Que tem um quadro dela lá na sala de reuniões. Essa aqui é a fachada da creche, que não é onde vocês estão, né? Então, o que acontece? Então, ela abre essa creche em 1911, numa casa primeiro alugada, na Rua Aurora, e eles ficam por alguns anos nessa casa alugada, mas em 1915 ela doa um terreno, né, ela doa uma propriedade sua, e aí eles vão para a sede própria, que é essa da Rua Vergueiro, onde a Lourdes comentou, né, e eles ficam nessa casa até o final dos anos 40, até os primeiros anos da década de 50, quando fica pronto esse prédio que vocês estão atualmente, né? Então, vocês estão lá, o prédio está lá, né? Não vocês, desde a década de 50, olha só que legal. Então, por isso que, né, a gente tem uma característica de ser um prédio tão grandioso, né? A arquitetura dele é muito diferente de uma construção mais moderna, né? Acho que vocês percebem bastante isso, quem está lá todo dia. Então, a gente vai falar só dessa casa aqui, que é até onde a minha tese foi, tá bom? Porque aí, quando muda para o prédio novo, aí eu já não trabalhei mais com os documentos mais recentes. Bom, aqui, se vocês conseguirem olhar, não dá para ler, mas tem uma plaquinha no portão de entrada. Essa plaquinha está escrito gota de leite, tá? Então, por isso que a gente sabe que a gota de leite ficou ali também. Vamos lá. Então, o tipo de atendimento. Então, eu já falei algumas pessoas que trabalhavam na creche, né? Como é que vocês acham que era esse atendimento lá? Isso mesmo, sei, prédio de 1954, isso aí. Como é que vocês acham que era o atendimento da creche? Gente, tenta me falar um pouco, assim, o que vocês imaginam que era no passado? As professoras aí. Como é que vocês era acham? mais assistencialista, Carla? Mais assistencialista, Sim. Nutrição, cuidados com higiene. Não vale a Lourdes falar, né, Carla, agora. A Lourdes e as trigêmeas não podem falar agora. Não vale. O que mais? Cuidados, a Nayara escreveu. Era um espaço de internato, né? Que as crianças viviam lá, né? Não passavam apenas o dia. Isso. Abrigo, isso mesmo. Olha só, no começo do século XX, essas nomenclaturas, elas se misturavam um pouco. Então, uma coisa muito importante, o primeiro estatuto da creche Baronesa de Limeira, desde o início, a dona Paulina queria que fosse uma para filhos de mulheres trabalhadoras. Olha que mulher moderna para a época dela. Se a gente for pensar que a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, vem só mais para frente, que aí que vai a CLT que vai falar, né, que as empresas têm que ter um espaço para os filhos das mulheres trabalhadoras. A dona Paulina, desde 1911, ela queria que a creche fosse para filhos de mulheres trabalhadoras. Então, já tinha um modelo, já tinha bastante instituição que tinha esse modelo de internato, de abrigo, né? Mas ela não queria que a creche fosse assim. Então, ela queria que a mãe levasse seu filho de manhã, né? Que ela fosse trabalhar, não precisasse abandonar seu filho na rua e no fim do dia ela fosse buscar, né? O que aconteceu? Aconteceu que a própria demanda social acabou não permitindo que isso acontecesse, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os livros de matrícula, a gente descobre que tinha uma matrícula, que é isso que está escrito aí. Tinha um modelo de internato e um modelo de externato. Então, o externato era esse que a mãe buscava no fim do dia,
E o internato, as crianças ficavam de segunda a sexta e no fim de semana os pais buscavam, né? Ocorre que a demanda, muitas famílias acabavam por matricular seus filhos lá e abandonavam, nunca mais iam buscar, né? Acontecia isso. E o modelo de externato, isso, a dona Paulina não teve filhos, isso mesmo. O modelo de externato, ele acabou minguando com o tempo, porque ninguém procurava o modelo de externato, né? Isso indica que, de fato, aquela sociedade da época, ela precisava mesmo ainda desse formato de assistência, como a Amanda falou, então era um viés muito mais voltado para assistência, e aí esse modelo foi extinto e acabou virando internato. A princípio, atendia meninos e meninas, né? Mas aí, por conta desse abandono infantil na creche, o que acontece? As crianças começavam a crescer, né? Então, precisava de escola, precisava de outras coisas. Então, chega um tempo que eles decidiram atender só meninas, porque aí as meninas ficam mais velhas, e aí eles foram criando um modelo educativo mais voltado para as meninas, né? E aí os meninos, então, quando faziam 7 anos, eles eram enviados para outros abrigos que atendiam meninas, então ficou um período atendendo meninas só, e aí depois, aí com as mudanças da legislação, foi modificando esse atendimento, enfim, mas ela funcionou por muitos anos como um internato, tá? Até um período bem recente, porque a gente tem, né, o exemplo aí, a vivência das trigêmeas, né, que elas moraram na creche, né, e elas, né, estão aqui com a gente, então um período até bem recente. Mas o que é importante dizer é que essa creche, ela foi acompanhando as mudanças sociais, então à medida que ia mudando alguma concepção, alguma coisa lá na sociedade, ela ia acompanhando essas mudanças e adaptando o seu formato de atendimento, né? Bem, da equipe, então a gente tinha os médicos, a gente tinha as sócias eméritas, a gente tinha a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e a gente tinha as amas de leite, né? Então, as amas de leite, elas eram contratadas, tinham um salário, geralmente elas moravam na creche com o seu bebê e elas ficavam responsáveis por amamentar o seu próprio bebê e mais um bebê da creche, tá? Eu não descobri quando foi que as amas de leite pararam de trabalhar na creche, mas o que a gente presume é que à medida que a ciência foi desenvolvendo o leite em pó, né, que chamavam de leite seco, então era uma modernidade para a época e uma facilidade de alimentar os bebês, aí esse serviço foi sendo substituído até ele ser extinto, isso na década de 30, tá? Mais ou menos isso. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho para falar sobre o atendimento. Uma coisa importante, então, que a creche Baronesa de Limeira, ela unia 3 conceitos básicos para o início do século XX, que era a caridade, a filantropia e a religião, tá? Não vou entrar nesses conceitos aqui, mas porque eles são bem extensos, mas depois a gente pode até marcar um outro horário para conversar sobre isso, que é super importante, mas no campo teórico há uma disputa sobre esses conceitos, né? Porque a caridade, ela vem de um mundo religioso, e no começo do século XX, a ciência tenta substituir esse modelo pela filantropia. E é super interessante pensar que na creche, esses modelos caminharam juntos, tá? Então, é um tema bem legal que dá pra gente conversar sobre isso aí num outro momento. Outra coisa muito importante, que foi um destaque na tese, né, que inclusive no dia da defesa as professoras falaram muito sobre isso, é que a gente tem uma história de documentação sobre as creches no Brasil muito voltado para esse caráter de assistência. É como se a creche, no início, ela só fosse assistencial, né, e desde o começo eu questionei esse modelo, porque eu sempre achei que não era assim, até porque eu sou professora, e eu sei que você tem que ter um mínimo de organização e planejamento, né? Você tem que ter uma forma de educar para ficar o dia inteiro com tantas crianças, né? Então, mesmo que a gente não tenha a figura do professor ali no começo, não era essa a ideia,
mas você tem uma organização ali naquele espaço, você tem a concepção religiosa que está ali colocada, então isso é uma forma de educar. Você não pode dizer que não existe modelo educativo, né? Não existia se a gente pensar na educação como a gente compreende hoje, né, gente? Então não dá para a gente fazer esse anacronismo de levar um conceito do presente para entender as questões do passado. Mas a creche sempre teve, sim, um caráter educativo, embora a assistência era predominante, porque as crianças morriam, né? Precisava salvar as crianças, né? Então, isso era uma coisa fundamental ali para o período. Bem, então aqui eu tenho algumas imagens. Então, a gente tem aqui essa foto de um dos relatórios, que ela é da década entre 1915 e 1920. Então, são as irmãs, né, lá na gota de leite e na creche. Tem uma criança aí junto com elas. Uma foto muito bonita. Essa outra foto, a gente vê as irmãs sentadas à frente. Ao fundo são as amas de leite. É a única foto que a gente tem das amas de leite nos relatórios, né? São as mulheres que amamentavam os... Olha só, uma foto bem bonita mesmo, e bem significativa aí para a gente ver a atuação dessas mulheres na creche. Aqui a gente tem, lá na Rua Aurora, olha só que imagem antiga, então é uma foto de antes de 1915, né, quando eles ainda estavam na Rua Aurora. Então a gente tem bastante criança, tem as irmãs, no fundo tem uma ama de leite segurando um bebê, as crianças todas com as roupinhas iguais. Então, tudo isso indica um caráter educativo, né? Então, as crianças não eram vestidas de qualquer jeito, elas eram vestidas com a roupa que era feita lá na creche, né? Todas iguais, padronizadas. Então, tem toda essa questão da educação dos corpos, né? Muito marketing. Daqui a pouco eu vou ler o chat, tá? Que eu vi que tem gente perguntando, daqui a pouco eu leio. Olha só, essa aqui é a creche da Rua Vergueiro. Então, olha que interessante. Então, tem o ambulatório infantil ali, né, na parte de baixo. Então, era a creche, a gota de leite e o ambulatório. E aqui, se a gente reparar bem, a gente tem algumas mulheres que estão bem vestidas, né, mulheres que seriam aí da elite paulista, então que elas iam para o atendimento no ambulatório, né. Então, como a gente falou lá no jornal, né, quando a gente leu o jornal, será que essas mulheres será que essa creche era famosa, ela era conhecida? Então, sim, ela era, né, por conta desse atendimento que era oferecido não só para as crianças pobres, mas também para um outro tipo de público, né? Obviamente, parece, né, não eram públicos que se misturavam, né? Então, tinha o dia das consultas, aí, atendimento materno e infantil, mas esse atendimento era uma forma de arrecadar fundos para a creche, porque essas famílias pagavam, né, para estar ali nas consultas. Então, tem aqui uma outra imagem de uma criança sendo atendida. Então, essa é uma imagem já um pouco mais recente, que é do final dos anos 30, mais ou menos. O período é sempre estimado, né? Porque a maioria das fotos não tem data, então a gente faz o cruzamento entre as imagens e os documentos, aí a gente consegue estimar mais ou menos o período que foi produzida a imagem. Essa outra, que é uma belezura, que é a creche tem a balança lá preservada no acervo até hoje, e aí tem a imagem sendo pesado. Aqui, esse armário, vocês, quem frequenta a creche já deve ter visto esse armário lá no acervo, né? Então, a gente tem o armário com os utensílios, tanto médicos quanto de laboratório, e tem a foto de um profissional aí que estaria simulando algum tipo de atuação, né? Então, a creche, pelos documentos e pelas fotografias, a gente sabe que a creche teve
um laboratório de análises, que as crianças chegaram, inclusive, a fazer exame de sangue, né? Eles faziam para que as crianças não precisassem ser para a Santa Casa. Então, eles criaram um laboratório de análise e faziam todo esse processo aí para cuidar da saúde de forma integral aí das crianças, tá? Bem bonita essa imagem. Aqui, imagem das crianças brincando. Quando a gente faz também uma análise mais criteriosa das fotografias, a gente descobre que as menorzinhas tinham um tipo de vestuário, as mais velhas tinham outro tipo. Aqui me parece uma cena de recreio, né, gente? Que quem trabalha em escola sabe que parece uma cena das crianças brincando, tem a figura do adulto ali fazendo a vigilância. Então, assim, não tem como você dizer que não existia um modelo educativo. Então, o fato de você ter, por exemplo, a hora do recreio, né, que não pode ser que não se chamava assim, né, não tem problema que tinha o nome, mas significa que você tinha uma rotina para cumprir naquele espaço, né, até porque não quantidade grande de crianças no mesmo espaço e não organizar uma rotina de horários para fazer as atividades com elas. Então, tudo isso implica num modelo educativo, né? Então, tem a hora de brincar, tem a hora de comer, tem a hora de higiene, enfim. Então, isso coloca para a gente um modelo educativo aí de atendimento, tá? Não somente assistencial. Aqui a gente tem mais uma foto, das crianças todas com esses vestidinhos, que são os aventais, né? Eu até estou, nesse momento, escrevendo um artigo sobre os uniformes escolares e os uniformes da creche, então eu estou me debruçando sobre essas fotografias que aparece a roupinha das crianças. Aqui, então, tem as crianças brincando também em duplas, né? E tem uma irmã no fundo olhando as crianças. E essa outra, as crianças brincando de roda. Que também é bem bonita. Essa foto é uma das que eu mais gosto. Bom, por fim, a imagem do São José. Eu acho que é a mesma, não tenho certeza, mas deve ser a mesma, né, Sheila? A gente ouve os relatos da irmã Can, que ela diz que eles levaram a mesma imagem para lá. Ah, então, é a mesma. É a mesma lá da Rua Vergueiro. Então, é uma imagem bem antiga mesmo. Bem antiga. Olha só que... Muito bem. Então, por fim, né, já indo para o final, aí para a gente terminar de conversar, por que é importante a gente contar essa história, né? Por que a gente está aqui num sábado à tarde falando da história dessa creche, né? Além da questão afetiva que nos une, né, que estamos aqui, não é uma história só para falar das curiosidades do passado, né? Eu acho que o que é importante é a gente compreender que a infância, ela é a construção social, né? Então, o que a gente entendia por infância no passado não é o que a gente entende por infância hoje, né? E aí as práticas e as representações, elas têm a influência do seu próprio tempo. Então, repensar essas práticas a partir das nossas origens contribui para que a gente reveja a nossa posição e o nosso compromisso enquanto professores e profissionais da educação, né? Então, o que significa para nós hoje, por exemplo, a gente tem hoje um arcabouço enorme de documentos aí do Ministério da Educação, que nos diz que a criança, ela é um sujeito de direitos, né? Um ser completo na sua etapa de desenvolvimento, produto e produtor de cultura. O que significa isso para nós? Será que a gente já incorporou isso, né? Que a gente tem isso claro nas nossas práticas, ou a gente ainda carrega algumas concepções do passado? Então, vou dar um exemplo que acontece na minha creche, tá? Que eu não sei se acontece na de vocês, mas na minha acontece, até hoje. Então, a gente tem, por exemplo, uma creche universitária que as mães, a creche é dos trabalhadores, né? E aí, uma das nossas unidades
ela se chamava, inclusive, creche área da saúde, porque ela era para os filhos das mulheres que trabalham no hospital. Pois bem, o dia que essa mãe estava de folga, antigamente, ela não podia levar o bebê para a creche. Ela tinha que ficar de folga com o bebê em casa, né? Com essa mudança de concepção de que a creche é um direito da criança, ela passa a poder levar o bebê para a creche, mesmo que ela esteja de folga. E as professoras, algumas, ficam muito bravas com isso, porque elas dizem, mas essa mãe não quer cuidar do filho. Quando imagina, tá de folga e vai levar o filho para a creche. Então, será que a gente não está carregando ainda aquela ideia lá do passado, que a creche tinha que salvar as crianças do abandono, né? Ora, se a creche é o direito da criança, por que a mãe não pode levar quando ela está de folga? Entende? Se a gente entende hoje, se a gente, aqui, pelo menos aqui, né, as professoras aqui da creche que eu trabalho, a gente tem uma militância muito grande de que o espaço de convívio, o espaço da criança é a creche, né? Cada vez mais as crianças têm menos espaços sociais para estarem juntas. A gente tem visto o problema que a pandemia trouxe, né? Das crianças sem a creche. Então, se a gente defende esse lugar da infância, é que a gente vai brigar quando a mãe leva o filho só porque ela está de folga. A mãe, quando ela está de folga, ela não pode fazer outra coisa, ela tem que ficar cuidando do filho, né? Não somos substitutos da família, nós somos parceiros, nós estamos lá para oferecer para a criança aqui um tipo de experiência que ela não teria em outro lugar que não fosse a creche, né? Não é a casa da avó, a gente não cuida igual a avó, a gente não cuida igual a tia, a gente tem um planejamento pedagógico, a gente tem a organização do espaço, a gente tem os materiais, a gente tem a nossa formação, então nós precisamos querer as crianças junto de nós, né? Então eu acho que quando a gente retoma essa história, a gente consegue perceber quantas coisas a gente carrega desse histórico, né? De assistência, de dificuldade, de abandono da infância, mas que agora a gente vive aí num outro momento de concepção, de prática e de representação, e que a gente pode se rever, né? Acho que só nós, enquanto profissionais, e as crianças só tem a ganhar, e as famílias também, né? Acho que é isso, então, né? Então, a creche, ela é o espaço de socialização, é o espaço de assistência também, né? Porque não, as crianças estão sem a creche, né? Então, eu acho que tem que superar essa coisa da disputa, sabe, entre educação e assistência. A gente precisa caminhar junto para oferecer o melhor possível para as crianças. E oferecer para elas experiências que ela não teria em outro espaço. Então, para mim, a creche, ela é o lugar de afeto, ela é o lugar de acolhida, aprendizagem, é o lugar de ser cuidado, de ser educado, e de viver experiências e de se sentir pertencente a um grupo, tá? Então, acho que essa história, ela ajuda a gente a pensar um pouco sobre isso, pelo menos para mim ajuda, espero que para vocês também. Para finalizar, eu trouxe um poema, inclusive bem controverso, porque eu achava que esse poema era da Cora Coralina, e eu descobri que não é, viu, gente? Então, se alguém tem a referência certa, mas eu pesquisei, não é, eu acho. Mas eu vou ler mesmo assim, vou dar o crédito à pessoa que eu achei que é a autora, que se chama Cris Pizzimente, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, para a gente finalizar minha fala, né, e poder conversar. Então, sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que eu vou costurando na alma. Nem sempre bonitas, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade. Pessoa mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também.
E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que permitem engrandecer a minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos e que eles possam ser parte de suas histórias. E assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Muito obrigada, viu? Que lindo! Parabéns, Carla! Muito lindo o relato. Eu vou convidar, antes da gente começar as perguntas, vamos convidar, Amanda, todo mundo para abrir a câmera direitinho para a gente fazer uma foto, para registrar esse momento lindo e histórico, né, Carla? Para a gente compor os próximos registros aí da creche, né? Eu não estou ouvindo a Sheila. Estão ouvindo? Será que todo mundo... Agora eu ouvi. Começou a ouvir? Agora eu tô. Ah, eu falei que foi linda a sua fala, parabéns. E eu queria convidar todo mundo a abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Pode ser, pessoal? Aqui tem pessoas muito preciosas para essa história, né? A Val também foi interna da creche, o seu Roberto, olha quanta gente preciosa aqui. O Eduardo, representando a nova geração aí de alunos, né? A Luana. Todo mundo abrindo? E aí a gente faz uma foto bem bonita. Prontos? Conseguiu, Amanda? Ótimo. Bacana, Carla. Então, a gente vai começar um bate-papo agora, para você responder as tantas perguntas que foram postas aí no chat. Deixa eu ver se eu abri aqui, peraí. A gente te ajuda a ver as perguntas. Quem não tiver a sua contemplada, né, Carla, pode falar daí, né? Carla. Isso. Tá me ouvindo? Oi. Parabéns. Essa é a terceira vez que eu ouço seu trabalho, sua pesquisa tão bonita, mas essa foi a melhor delas. Você acrescentou aqui detalhes que eu não conhecia, não tinha ouvido nas vezes anteriores. Cada vez melhor. Continue trabalhando nele e a gente vai sempre ter chance de voltar a criar essas reuniões, ou através da internet, ou pessoalmente, como você já fez 2 vezes lá conosco. Muito obrigado, viu? Foi ótimo, gostei muito, parabéns. Obrigada. A Carla já faz parte da nossa história, né? Faz parte. Ô, seu Roberto, o senhor me põe lá no presencial, com aquele pessoal lá nervosa. Como é que é, não ouvi? Repete, por favor. O senhor me põe lá com aquele pessoal lá presencialmente lá, eu fico nervosa, ó, a distância foi melhor. Eu acredito, você foi mais longa e trouxe detalhes que nas outras vezes, nas prévias, você não tinha nos contado. Gostei de saber. Tá bom? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Carla, acho que você consegue ler o chat para mim? Consigo. Uma das primeiras perguntas é da Nayara, a mãe do Francisco e da Manuela. Ela pergunta se você tem noção de quantas crianças eram atendidas nesse período da sua pesquisa, uma média de crianças em atendimento. A Carla caiu um pouquinho, né, gente? Mas ela volta. Nossa, já vou relembrar aqui para a Bruna. Bruna, você salva, né, o chat para nós, que tem muitas coisas bacanas. Se a gente não der tempo, né, de responder todas, a gente registra para mandar informações, né? Vamos só esperar a Carla voltar. E você, Val, enquanto isso, você não quer falar um pouquinho? A Vanilce, ela está aqui conosco, né? Vanilce esteve na creche um período, né, Val? Eu trabalhei aí na creche recentemente, 2015. Eu sou toda trabalhada na creche, né? Eu e minha irmã, nós ficamos aí na década de 80, acho que eu entrei aí em 85, mais ou menos, e eu saí quando eu tinha 14 anos. Saí pronta para a vida.
Eu peguei o regime de internato e depois peguei o regime de semi-internato. Então, no começo, eu passava a semana inteira aí e minha mãe só buscava a gente aos domingos. E devolvia aos domingos também. E aí, com o passar do tempo, nós passamos a ser semi-internato. Acho que é semi-internato. Então, nós íamos na segunda-feira e voltávamos na sexta-feira à noite. Tinha toda uma organização para pegar as crianças, era bem bacana, foi muito bom. E aí aprendi tudo que eu sou hoje, né? Culinária, aula de violão com a Lourdes, datilografia com a Lourdes, que dava tapa na minha mão, vou falar aqui ao vivo agora para todo mundo. A Lourdes, Pegou. A Lourdes dava tapa na minha mão, é braba. A Lourdes me ensinou a trabalhar no escritório, né? Famosa. Telefone era 2275-3068, creche Baronesa de Limeira, bom dia. Era tudo muito organizado, né, gente? Sempre muito, muito carinho. A Nalva me dava aula de bordado, eu tive aula de corte e costura, e o meu lugar predileto da creche, bom, eram vários, né, corredor geral, mas o que mais me encantou e me deu muita vivência foi a biblioteca da creche. Eu passava muito tempo lá naquela biblioteca, com a irmã Lourdinha, com a irmã José, e eu era da época que a Edileuza era enfermeira, enfim, gente, enfim, a creche é parte de mim, não é nem retalho, né, eu acho que é uma colcha inteira. Que a creche fez comigo e com a minha irmã, né, Sheila? E a Val se formou, ela é secretária executiva, trabalhou na creche nesse período, mas é assim, ela sempre relatou, né, essa vivência, e aprendeu com a Lourdes, né, o começo do serviço lá, né, foi cuidada pela Marcinha, né, Marcinha, que ainda hoje é professora lá da creche. Marcinha, Cristiane, nossa, gente, a minha vida é creche baronesa total, foi sempre muito bom. Que mais, a horta, eu sempre estive na horta, e trabalhei muito na lavanderia com a dona Ana, com a Aninha, e vivia com a dona Maria Quimelli. Bom, enfim, gente, se for para contar, a gente conta muita coisa aí. Ai, Val, que ótimo, obrigada, meu bem. Estudei no grupo escolar, Sheila, também. Tinha um período, né, que aí as crianças ficavam na creche, e meio período elas iam para as escolas da região, né, e tinha o grupo escolar lá dentro da creche também. Muito bom. Sim, estudei aí, tudo aí. Muito bom. A Carla conseguiu voltar, Carla? Voltei. Vocês estão me ouvindo? Minha câmera, não sei o que aconteceu. Tá, então eu vou falar, mas a minha câmera, não sei o que aconteceu aqui, tá? Vamos ver se eu consigo ligar ela de novo. Então, sobre o atendimento, né, ele variava muito, porque dependia, as crianças tinham algumas, como eu falei, que de fato eram abandonadas e acabavam morando lá, mas a gente tinha um público que variava muito de acordo com a necessidade das famílias, né? Então, a gente tem relatos, por exemplo, de pais que ficavam viúvos, né? Então, eles precisavam da creche por algum período até se organizar, se reorganizar e depois ir buscar para a criança. As crianças chegavam muito desnutridas, então ficavam lá até o período de se recuperarem e poderem voltar para a família, né? Mas, em geral, a circulação do mês, assim, no começo, variava entre 60 crianças, chegou a ter até 200 no mês, né? Então, eles faziam esse balanço por mês, né? Então, quantas crianças quantas tinham saído. Tem bastante relato de crianças que acabavam morrendo, né? Porque já chegavam na creche muito debilitadas, né? Muito desnutridas. Então, não conseguia fazer esse atendimento e a criança morria. Então, é um número que circula, que oscila muito, né? Mas a gente, na tese, nos relatórios, né, que eu peguei, tirei fotos que tem aí, a gente tem esses dados bem certinhos, assim, do número, e é bem interessante de ver. Depois a gente pode até marcar uma outra conversa e falar sobre atendimentos, que é bem legal. Aliás, seu Roberto, a Carla manifestou recentemente que ela tem interesse em fazer outras pesquisas, né, para outros temas que ela está, né, trabalhando, e que ela pretende continuar usando o nosso acervo que ainda não foi explorado, né, Carla? Sim, se vocês me permitirem, vou ficar muito feliz. Sem dúvida, é o momento, Carla. Presidente. Sem dúvida, pode usar
todas as informações que você tiver lá da creche, informações históricas, estão à sua disposição. Muito bom. Obrigada. Uma pergunta. Eu não sei se vocês têm, assim, a dimensão da importância que esse acervo tem para a história da educação. Porque é um acervo muito rico de informações e que é muito difícil da gente encontrar, porque a gente não tem instituições tão antigas que continuam em atividade, né? E não é uma cultura nossa a preservação dos documentos, infelizmente, né? Então, muitas vezes a gente até tem uma creche muito antiga, mas que já não tem mais orientação, né? Para a história da educação, especialmente para a história da educação infantil, é um tesouro mesmo, assim, né? Que a gente tem para poder divulgar e conhecer melhor essa história. Eu acho importante, quando nós conversávamos há poucos dias, né, Carla, quando a gente decidiu esse encontro, nós conversávamos sobre justamente o número imenso de entidades similares até a nossa, que não sobreviveram. E aí a gente concluía na conversa, né, o quanto a creche Baronesa de Limeira, por meio de todas as pessoas que passaram por ela, tornaram ela um espaço de sobrevivência, né? Ela sobreviveu muitos desafios. O seu Roberto mesmo acompanhou alguns problemas também financeiros que a creche teve, mas ela sempre se fez muito forte, né? Ela sempre teve à frente pessoas muito determinadas, muito generosas, né? De muita boa vontade, que tornaram esse trabalho, né, centenário, né, possível. Acho que é sempre importante a gente enaltecer a geração toda da família, né, do seu Roberto, que é a família da fundadora, os outros presidentes que, junto com o seu Roberto, fizeram um trabalho primoroso, né, e que tornaram esse espaço possível, e a gente poder contar essa história aqui, repleta de emoção hoje, e continuá-la, né, seu Roberto, por muitos anos, né? Sem dúvida, claro. Sinto muito orgulho disso tudo da família. Acho que todo mundo tem um pouco de orgulho de fazer parte dessa história, né? Ou trabalhando, ou sendo cuidada, né, Val, como você disse, ou podendo ajudar de alguma forma. Acho que todos nós temos esse privilégio. Uma pergunta, Carla, que eu não quero deixar de fazer, foi a Mariana Barros que fez. Se você tem alguma informação na sua pesquisa de como eram selecionadas as amas de leite? Sim, tinha uma seleção. Então, para elas entrarem, elas passavam primeiro pela entrevista com a dona Paulina, obviamente, né? E elas precisavam fazer um exame de sangue que era feito lá, na própria creche mesmo, porque a gente tinha uma questão muito grave da sífilis, né? No período também. Então, para que essas amas entrassem para amamentar os bebês, elas tinham que fazer esse exame para garantir a saúde, para poder ingressar na creche, né? Então, tinha entrevista, tinham esses exames de saúde, quando tinha alguma dúvida sobre o estado de saúde, elas tinham que ficar em isolamento primeiro, antes de ter o contato com as crianças. E uma coisa importante é que era um mercado, essa coisa das amas de leite, gente. Não sei se vocês sabem disso, mas eu não sabia também que tinha uma disputa, inclusive, porque as amas, elas eram contratadas tanto por instituições como a creche, como para as casas de famílias também, para alimentar as crianças, né? E então tinha uma questão aí de qual era o ordenado maior para poder contratar essas amas, né? Mas enfim, então o que eu descobri de informação foi isso. Cuidadoso o processo, né? Lembra um pouco. Interessante isso. Nunca soube dessa disputa para esse emprego, vamos dizer assim, entre aspas, de dama de leite. Sim. Muito interessante essa informação. Uma pergunta. Desculpa, seu Roberto. Vale. Uma pergunta do Douglas se na época lá desse período que você estudou, maior lá do início, se já existia algum incentivo, né, da prefeitura, do estado, se você conseguiu algum dado desses na sua pesquisa.
Sim, eu descobri num jornal de São Paulo, que se chamava Almanac Laimerte, que é um periódico também bem famoso, bem estudado aí pela área da educação. E aí eu peguei uma lista, tá até na tese essa lista, uma lista das instituições que tinham subvenção, né, uma ajuda financeira do Estado, e a creche estava nessa lista, né? Mas, assim, eu não cheguei a fazer a conversão de valores, né, que não era a nossa moeda de agora, né, então não cheguei a fazer essa equivalência para saber se era muito dinheiro ou pouco. Mas pelos relatos de que a creche estava passando por constantes dificuldades financeiras e, assim, demanda muito grande, e a dona Paulina, ela não gostava de recusar a criança, né, então atendia. E às vezes, assim, vinha uma que foi a família porque engravidou, a dona Paulina acolhia também, sabe assim? Então tinha uma gama de peculiaridades, assim, então ela precisava do recurso financeiro, né? E então tinha um subsídio, mas devia ser pouco. O dinheiro vinha muito das doações, porque também tinha um status muito forte da elite, né, das damas da sociedade paulista de fazer a caridade, né, então isso é um movimento que era feito pela elite paulista, então você ganhava um status maior na sociedade se você fosse uma benemérita de alguma dessas instituições sociais, né, então tinha o dinheiro muito dessas doações também, mas tinha o subsídio do Estado. Apesar disso, né, seu Roberto, a gente sabe de relatos também, né, dos nossos antepassados aí da creche, que a creche permeava com alguns momentos de dificuldades financeiras também, né, seu Roberto, que sempre foram bravamente, assim, cuidados, né, combatidos para que a creche pudesse sempre oferecer o melhor para as crianças, né, Val? Eu lembro que a irmã Alcântara, ela relatava, mas acho que é um pouco depois até da tua pesquisa, que algumas vezes, por exemplo, chegava a ficar algumas vezes da semana sem determinado item, né, na refeição, que elas corriam atrás para conseguir doação de carnes, por exemplo, de verduras, mas é o histórico, eu acho que desde a origem, né, dessa busca por patrocínio, por apoio, e a gente continua até hoje, né, seu Roberto? Sem dúvida, até hoje a gente fica correndo atrás do dinheiro, tem que ser. A gente continua assim como a dona Paulina. Para todo mundo que está ouvindo, mas todo mundo conhece, que está ouvindo, nos conhece a creche, apesar das dificuldades que a gente tem de correr atrás de dinheiro, de correr atrás de financiamento, a creche é uma das que mais, ou melhor, é uma das que melhor proporciona tratamento às nossas crianças. Pelo que a gente sabe, nenhuma creche em São Paulo dá tanto para as nossas crianças, para as crianças como as nossas, apesar da corrida ao dinheiro. Graças a Deus a gente nunca deixou de oferecer, né? A gente sempre teve. E assim como a dona Paulina também, né, seu Roberto, a gente também não consegue dizer não para as crianças, né? Eu vi esse dado da Carla agora, eu falei, deve ser que lá nos antepassados já puseram isso na nossa cabeça, porque a gente não consegue dizer não para nenhuma família. A gente tem uma dificuldade imensa, né, de pôr limites até nesse sentido, por isso que a gente chegou hoje a 800 crianças, acolhendo todas as que têm necessidade especial também, com todas as dificuldades, né, que a gente também ouve dizer muito ainda. Nunca tivemos isso na nossa realidade, mas de escolas que excluem essas crianças porque dão mais trabalho, né, e a gente nunca diz não. Então, agora fiquei sabendo de onde vem, então vem lá da origem também, né? Ela também não fazia não. Tem uma história, é uma coisa importante, né, que assim, a creche Baronesa hoje ela é uma creche conveniada, não é, da prefeitura? Isso. Sem dúvida. Né? Mas isso, é importante então, pelo menos aqui em Campinas. É importante lembrar para todos, Carla, que ela é conveniada sim, mas o nosso custo é maior do que o que nós recebemos da prefeitura. Muito mais. Atualmente, 20% em média do custo mensal, do custo anual da creche é doado.
pela creche às crianças. Quando eu digo doado em forma de atenção, em forma de alimentação, em forma de tudo que elas recebem lá. Ou seja, 3/4 são bancados pela prefeitura, mas 1/4 é bancado com os nossos próprios recursos. Recursos esses que não, este 1/4 que nós damos, 25%, não volta nunca mais, é dado, é doação, é caridade. E a Josefa que brilhantemente, né, seu Roberto, cuida disso tudo, né? Brilhantemente. Brilhantemente. Sim, não, então, era isso que eu ia dizer, porque aqui a realidade, pelo menos do município de Campinas, é que as creches conveniadas, elas têm uma situação muito precária mesmo, né? E a creche Baronesa, todas as vezes que eu visitei, assim, a cada ano que eu ia, sempre tem material novo, formações, então a gente vê mesmo que realmente é uma instituição muito diferente do que a realidade aí que tem, pelo menos do que eu conheço aqui é assim mesmo, é muito, muito complicado, né? E a dona Paulina, né, mais uma curiosidade, que ela sempre, apesar das dificuldades, o que a gente vê nas fotografias é que ela investia muito na creche, assim, a gente tem alguns mobiliários, para vocês terem uma ideia, tem uma foto da lavanderia de uma máquina de passar gigante, que eu não achava uma referência dessa máquina aqui no Brasil no início do século XX. Eu tive que procurar em sites dos Estados Unidos, que era da onde veio essa máquina de passar lençol, e enfim, né? Eu até esqueci o nome aqui, mas é um nome até diferente. Então, que tinha o que era de mais inovação para o período, ela adquiria para a creche, assim, é uma coisa bem, bem interessante. Acredito eu, né, ela era uma mulher de posses, então eu acredito que ela dispunha muitas vezes do dinheiro dela mesmo e adquiria, porque as doações não seriam suficientes para adquirir tudo aquilo, né? Mesmo. Então, a iniciativa dela ali para ter, né? Tá ela vendo, Carla? Você nunca nos contou essa história da máquina de passar. Eu não conhecia essa história. Jura? Vou te mostrar a foto. Me deu um trabalho essa foto. Você nunca mencionou isso? Você nunca mencionou esse detalhe? Quero ver a gente nunca teve, né? Tá lá na tese. Eu vou levar a tese para vocês impressa, aí vocês vão ler lá, tá tudo lá. Tá bom, ok. Combinado. Gente, alguém tem mais alguma curiosidade, alguma pergunta que queira abrir o microfone e falar? Cada pergunta traz dados tão interessantes, né, que você fica querendo saber tudo, né, gente? Ô, Ceilinha, eu vou contar então um pouquinho do que acontecia nas madrugadas aí da creche. Bom, tinha a cozinha e tudo mais, né? Não. A irmã Alcântara, acho que toda sexta-feira, ela ia ao mercado municipal, Mercadão. Continuou fazendo isso por 40 anos. Eu ia junto com ela nos últimos anos. Eu ia algumas vezes. Ela levava algumas crianças e uma das vezes eu fui sorteada para ir com ela. E aí eu lembro que o seu Otelino tinha a perua, e aí íamos ao Mercadão, e eu sempre via, ó, a cachorra aqui da vizinha, e eu sempre via a irmã Alcântara conversando com todos os donos de stand, né, para pegar os alimentos, sabe, sempre muito bem atendida, mas era um esforço que nós crianças, as crianças e os pais não sabiam, e aquilo marcou muito a minha vida, sair de madrugada e andando pelo Mercadão, para poder ver o esforço que era feito. Eu sempre achei muito admirável o trabalho dessa trindade, né? A sociedade, as mulheres da sociedade e as famílias, a igreja das irmãzinhas, e também eu falo da Lourdes, que fazia operacional, que foi da época que eu estive aí. Então, para mim, sempre foi uma máquina muito perfeita, tudo funcionava muito bem. A limpeza, os horários, as aulas,
tudo era assim, aulas extracurriculares que eu falei, o violão que eu tive com a Lourdes, que a Lourdes me deu aula de violão também. Então, assim, as camas, as coxas das camas sempre bonitinha, cada sessão tinha 30, 40 camas, sempre bem alinhadinhas, bonitinhas, gente. Sempre perfeita a creche, né? Então, esse trabalho tão e bem a fala feito, da tão irmã Alcântara, unido. né, cara? A fala da irmã Alcântara para os vendedores, olha, eu chego cedo porque eu quero mais fresquinho, porque as crianças precisam do melhor, era sempre a pergunta, sempre pedindo se não tinha um pouquinho mais para ajudar, porque as crianças precisavam de mais vitamina. Então, era sempre o melhor do melhor do melhor. A gente cresceu ouvindo, né, irmã, eu lá que cheguei com meus 19 anos, quando eu comecei a trabalhar lá, ela sempre repetia isso, para as crianças sempre o mais fresco, o melhor, o mais saudável, e ela dizia como repetindo algo que ela tinha aprendido lá, né, então, acho que é o histórico mesmo da escola, né, já era da cultura de oferecer o melhor, sempre o melhor, né. E a gente acordava, achava que estava tudo pronto sempre, né? A gente não via todo o trabalho por trás, toda a engrenagem por trás. Era perfeito. Val, você se lembra de quem era a presidente na época que você esteve por lá? Não me recordo. Dona Heloísa. Pode ser. Tinha umas festas, né, gente? Tinha umas festas também, né? Tristão, as festas de Papai Noel no campinho, as sacolas de Natal. Poxa, tinha tanta coisa bacana, gente. Tem nem como... Vamos passar a noite inteira falando das experiências da creche. A Brunella, que mandava também as sobremesas. Gente, sempre é muito perfeito. Eu aprendi muito e vivo muito disso na minha vida hoje. Que bom. Uma outra informação importante, quando a Carla comentou das roupinhas, né, Val, tinha sempre um cuidado de ter todos os uniformes, e aí tem um relato lindo que é a Santa Paulina, né, que foi considerada a primeira santa brasileira, primeira a ser canonizada no Brasil. Ela era foi a fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. E aí lá em meados de 1914, entre 1914 e 1920, tem uma carta onde diz que a Santa Paulina esteve na creche visitando as suas co-irmãs e que ela daí não retornaria como combinado, porque ela ficaria alguns dias a mais costurando, porque as crianças estavam precisando de roupas novas. Então aí imagine a Santa Paulina costurando, né, para as crianças, porque era o que ela fazia, ela gostava de costurar, era uma habilidade dela, e ela ficou ajudando as irmãs nisso que ela podia fazer. É lindo, né, essas mulheres construindo essa história, e a colcha que você falou, né, de novo a construção a muitas mãos, né. Anota isso, Carla. É linda, e alguém aí perguntou se as camas eram divididas por idade, eram sim, nós tínhamos as seções de A até G, se eu não me engano. Então, cada sessão era por idade, as caminhas elas iam aumentando de tamanho e os dormitórios iam mudando de cor. Então, por exemplo, a seção A era das mais novinhas, aí todas as coxas eram branquinhas de bolinha laranja, e a B, branquinha de bolinha verde, e assim por diante. Uma cena que não sai da minha cabeça é o amanhecer na creche, né? Abrindo a janela do dormitório, aquela luz entrando, porque o dormitório era na parte de cima, e aí quando a gente abria aquelas janelas, entrava aquele ar fresco, aquele sol, era fantástico, gente. Acorda, gente, acorda. Essa foi minha vida. Muito bom. A Josefa está escrevendo aqui, ela não está falando, né? Mas a Josefa tem muitos dados da história da creche. Nós duas, né, Jo, a gente participou da creche como religiosas também, né? Para quem não sabe, Josefa e eu fomos freiras dessa mesma congregação e já trabalhávamos na creche, já nos envolvíamos antes mesmo, né, de sermos funcionárias, né? A gente se envolveu primeiramente como religiosas, né, Jo? A Josefa morou com a irmã Alcântara, eu também, então os últimos anos dessa trajetória aí éramos nós que fazíamos juntas com ela, né? Verdade, eu no período de aspirantado, que é a primeira etapa da formação na vida religiosa, eu frequentava a creche algumas vezes, que eu ajudava na pastoral vocacional no Santuário São Judas. Tem uma história já antes de 2005 que eu passei a morar lá, né? Morei como religiosa,
em 2005, e a partir de 2006, quando eu saí da congregação, continuei como funcionária. Um lugar incrível, parte da minha vida, como diz a Vanilce, é praticamente a minha vida também. Verdade. E eu entrei, Val, para substituir a irmã Lurdinha, que você citou. Quando a irmã Lurdinha foi para outra comunidade, eu entrei para assumir como, entre aspas, uma espécie de coordenadora, né? E aí depois voltei como leiga daí para continuar. Mas é incrível ouvir as histórias, os depoimentos dos pais também, né, Carla? É um dado bem interessante da gente ver ao longo, né, da história. Ô, Carla, e fala dos seus projetos que incluem a creche. Aproveitar que o presidente está aqui, que não é sempre que a gente tem essa oportunidade de a gente estar com o presidente. Tá, bom, são duas coisas que eu estou pensando aqui em escrever na visita nos livros. Então, o primeiro tema tem a ver com o uso dos uniformes, né? Porque a gente tem também na história da educação, é isso. Então, a gente, quando procurando esses sujeitos que não estão mais aqui para contar, né? Então, é diferente das meninas que viveram, estão vivas e vêm contar essa história para a gente. Então, quando a gente não tem mais as pessoas vivas, a gente precisa resgatar a história de outras formas. Então, a gente faz isso pelas fotografias, pelos documentos, né? E o vestuário, ele é um tipo de materialidade que ele traz muito sobre uma época, né? Então, as vestimentas, né? Não só os uniformes escolares, mas quando a gente pega gente que estuda sobre moda, enfim, a gente tem as vestimentas como uma questão importante para pensar cada época, né? E no caso da escola, os uniformes escolares, eles têm muito esse caráter, tanto de controle dos corpos, de uniformização dos corpos, né? Então, a gente tem um campo teórico que fala sobre isso, só que não tem estudo sobre os uniformes da creche, né? Do mesmo jeito que não tinha nenhuma pesquisa parecida com a minha, de doutorado até hoje, sobre os uniformes da creche também não existe, né, ainda. E a gente tem nas fotografias da creche diferentes tipos de uniforme, o que a minha hipótese é que elas são separadas por idade, mas também por alguma questão de classe social, porque no começo a gente também tinha uma classe de meninas internas que pagavam a mensalidade, então tinha uma questão também aí do vestuário, né? Não no sentido assim de melhor ou pior, mas que era diferente de acordo com aonde as crianças estariam, né? Então tem uma investigação importante para ser feita sobre os uniformes, né? E uma outra coisa, um outro tema importante é sobre as crianças italianas, porque eu não sei se vocês sabem, mas no começo do século XX, o Brasil, fora a Itália, era o lugar que tinha mais italianos no mundo, era o Brasil, né? E aí a gente tem algumas produções também sobre a infância italiana e a infância ítalo-brasileira, né, que são as crianças filhos de brasileiro com italiano, e no livro de matrícula da creche, a gente tem a descendência das crianças que eram matriculadas, então é um percurso importante para a gente perseguir sobre a circulação dessas crianças em São Paulo. Então, se elas também vinham para a creche, né? Então, eu acho que tem um material aí para estudar. Seriam essas... Tem um monte de coisa, assim, eu posso passar a vida fazendo pesquisa nessa creche. Mas, a princípio, assim, tem esses dois temas que eu queria estudar mais. E o outro, Carla? O outro é o livro, né? Lógico, olha, eu esquecendo, sei lá. O outro é o livro, que a gente queria escrever um livro, né? Um outro tipo de narrativa, porque a tese de doutorado, ela tem esse viés mais acadêmico, né? Voltado para pesquisa, para a questão aí dos autores, enfim, que é muito importante, assim, para mim é uma produção incrível, mas a gente tem o interesse aí, né? Eu, quanto a minha professora, a Maria do Carmo, quanto a Sheila também já falou que ela tem bastante interesse em participar, da gente escrever um livro com essas memórias.
A nossa ideia, a princípio, é que seja uma memória um pouco mais recente, né, não essa tão do passado, e que os próprios personagens sejam aí as famílias que passaram na creche, os funcionários, então como que meio que cada um escrevendo um capítulo aí, né, contando as suas memórias. Acho que vai ter um monte de gente que vai querer contar a história, e aí a gente viria mais aí como uma organização, né, ajudar a organizar as ideias, organizar os textos, e é isso, assim, que a gente quer fazer, né, Sheila? A ideia do livro foi uma sugestão que o seu Roberto, né, junto com os demais conselheiros, né, seu Roberto da creche, trouxeram já há alguns anos, né, e a gente viu a possibilidade agora de viabilizar esse sonho, né, por meio do trabalho da Carla, da pesquisa dela, mas a gente já aproveita, né, seu Roberto, oficializa hoje que todo mundo aqui pode contribuir, né, com depoimentos, com registros, né, as meninas que passaram por lá, com registros fotográficos, com depoimentos, com histórias, para a gente construir essa colcha, né, a muitas mãos. Eu queria só destacar, a gente tem presente também aqui no nosso grupo a nossa supervisora de ensino, da Diretoria Regional de Ensino do Ipiranga, Andréia Garcia, que acabou de aposentar, né, Andréia? Mas nos acompanhou por muitos anos, né, na supervisão, e é uma pessoa que sempre também defendeu essa causa e ajudou a gente nesse trabalho todo. Ela tá Carla, dizendo quando é que você vai publicar o livro? Até o fim do ano? Ué, vamos lá! Olha, seu Roberto, eu acho que uma boa meta que a gente podia colocar junto aqui, né, Carla, é a gente fazer agora para os 120 anos, que tal? Até os 120 anos para coletar tudo, né, para compor, porque vai ser muitas mãos também, né? E aí, Carla? Então, eu acho, assim, ó, eu sou super ansiosa e super otimista. Eu sempre acho, assim, que vai fazer tudo rápido, que vai ficar tudo pronto logo e tá tudo certo. Então, se falar para mim que até o fim do ano eu falo que eu vou fazer. Não, evidentemente, fim do ano, eu estou fazendo uma brincadeira com você. Eu sei que não é possível, mas dá para tentar apressar. Não, o que a gente pode pensar é assim, a gente pode escrever um projeto, né, posso começar a escrita, para a gente pensar aí, então, quais seriam os temas, né, de cada capítulo. Aí a gente vai ter que fazer um processo, eu acho, de inscrição das pessoas que queiram participar, porque eu acredito que vai ter bastante gente, né, e aí a gente vai criando alguns critérios, né, para escrita, porque é uma publicação oficial, então também não vai ser, né, qualquer jeito, né, mas eu acho que, assim, para junho, a gente consegue, pelo menos, deixar pronto esse projeto, e aí já com algumas etapas, né, de desenvolvimento de cada fase, enfim, acho que isso a gente já consegue fazer, sim. É isso, Roberto, brinca com quem tá quieto, tá vendo? Bichinha nervosa, Carla, né, gente? Ótimo. Nossa, muito bom, gente. Alguém tem mais alguma questão? Carla, seu Roberto, a Josefa, a Val, a Amanda, a Bruna, a Val, as meninas todas. Alguém tem mais alguma questão para colocar? Os pais que estão aqui acompanhando, para a gente encerrar essa conversa gostosa. A gente marca outras, né, Carla? Podemos, né, seu Roberto, né, Jô? Claro. Com certeza. Ô, Sheila, tem uma questão no chat e pergunta se o escudo que tem no uniforme atual é alguma referência do passado. Eu sei que foi elaborado para a festa de 100 anos da creche, né? Você esteve mais presente qual o sentido de cada detalhe do escudo, Sheila? A Lourdes também, que acompanhou. A Lourdes participou, Uhum. A gente vinha sem uniforme definido até os 100 anos da creche, né? Nós tínhamos uniforme mesmo quando eu assumi lá o acompanhamento desse trabalho, nós já tínhamos, mas era assim, camisetinhas brancas, shortinhos vermelhos, né? Uma fase, né? Depois fomos mudando de cor. E aí, nessa época, quando foi para celebrar os 100 anos, a presidente na época já era a dona Bebel, ou não, né? Acho que ainda era o seu Luiz Eduardo. Não, era a dona Heloísa. Não, devia ser o Luiz Eduardo. Era, a dona Heloísa, seu Luiz Eduardo, né, meio que conjuntamente, mas a dona Bebel que ajudou muito nessa escolha, enfim, aí ela, né,
trouxe-se muito essa questão de que para 100 anos precisávamos ter um uniforme definido. Então foram convidados vários designers que trouxeram suas sugestões, mas o verde foi uma cor pensada muito por conta da esperança mesmo, e daí desde então o verde nunca mais saiu da creche, né? Nós temos que pedir um incentivo para o Palmeiras, né, seu Roberto? Porque todo mundo que vê nosso uniforme acha que nós somos, né, um quê de Palmeiras lá. Não, mas não! Não é não. Não é não, né? Mas o pessoal sempre fala que a gente tem que pedir pro alvo ver. Alguém sabe, alguém se lembra quem desenhou vamos dizer assim, o brasão, o escudo da creche? Sim. Porque essa a Lourdes pessoa, lembra, né, Lourdes? Porque sabendo, conversando, se é que essa pessoa está entre nós ainda, ele pode dizer muito do que as pessoas da creche, diretores, presidentes, enfim, pessoas que trabalharam nesse assunto, pediram para incluir no escudo. Isso seria muito revelador, quer dizer, saber, não, dona Luísa pediu isso por causa disso, dona Gisela pediu isso por causa daquilo. Acho que se a gente conseguir resgatar isso, seria uma informação histórica bem interessante. Mas foi bem discutido mesmo, seu Roberto, a questão de ter a criança representada, tanto o menino contra a menina, né, que tem um menino e uma menina, os galhos verdes que tinha, é uma referência a uma planta específica, que foi também trazida na época, que remetia a algum símbolo até religioso também, né, se não me falha a memória, e tinha essa questão mesmo, dos 100 anos, né, que aparece lá, centenário, a fundação até a data da comemoração, mas Dona Bebel participou muito de perto, né, ela até ficou de vir hoje no encontro, acho que aconteceu algum probleminha, mas a gente pode relembrar com ela, e com a Lourdes também, a Lourdes deve lembrar, a Lourdes, algum detalhe. Mas os designers, se não me falha a memória, Jô, a gente tem o contato deles ainda, que é... Sim, o Renato, né? O Renato e o Pedro. Isso, foram eles que desenharam, seu Roberto. Eles continuaram. Quem é Josefa? São amigos da Lourdes, o Renato e o Pedro. Foram eles que fizeram o escudo? Eu não sei a ideia, eu penso que pelas conversas que eu já tive com a dona Bebel, grande parte das sugestões dos desenhos partiram pela dona Bebel, e eles formataram. Então, voltar a Bebel e perguntar o que você quis dizer com isso e o que você quis dizer com aquilo. A Bebel pode dizer alguma coisa a esse respeito. Ela poderá, vou buscar com ela essa informação detalhada do significado de cada desenho. Isso, senhora. Muito bom, né? A gente já deixa aí perguntas, então, para os próximos encontros, para os próximos capítulos, né? É isso, então, né, Carla, seu Roberto, obrigada, viu, gente, pela oportunidade, Carla, que você nos deu desse encontro. Obrigada a todos pela participação. A gente dá notícias, esse encontro de hoje, ele fica gravado, graças ao trabalho aí da Bruna, do André, da Amanda também, que apoiou agora nessa mudança que tivemos que fazer, né? Ele fica gravado no nosso YouTube. E a gente volta, então, a marcarmos outros encontros e vamos dando notícias, então, dos novos projetos aí que vão ser encaminhados pela Carla, nossa historiadora preferida, né? E a gente vai se falando, gente. Muito obrigada, viu, pela tarde gostosa. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Beijo. Boa noite. Obrigado pelas informações. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Carlas,